Por que amar os anti-heróis está em alta ultimamente? E eu sou melhor. Existe uma coisa estranha acontecendo na cultura pop. Durante décadas fomos ensinados a admirar os heróis. Pessoas corajosas, honestas, altruístas, personagens que colocavam os outros acima de si mesmo e faziam a coisa certa mesmo quando ninguém estava olhando. Eles eram o modelo ideal, aquilo que deveríamos tentar ser, mas então algo mudou. Hoje alguns dos personagens mais populares da cultura pop são exatamente o oposto disso. Eles mentem, manipulam, quebram regras, tomam decisões moralmente questionáveis. Em alguns casos são pessoas que provavelmente evitaríamos na vida real. Mesmo assim, milhões de pessoas adoram esses personagens. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos. E quanto mais defeituosos eles parecem ser, mais fascinantes se tornam. A pergunta é, o que aconteceu com os heróis? Será que a sociedade mudou? Será que estamos ficando cada vez mais cínicos? Não sei. Ou existe uma explicação muito mais interessante? Porque talvez a verdade seja que nós nunca gostamos tanto dos heróis quanto imaginávamos. Parece um absurdo, né? Eu tô passada, chocada. Mas pense por um instante, quando alguém pergunta quem é o personagem mais interessante de uma história, raramente a resposta é o personagem perfeito. Normalmente as pessoas lembram daquele personagem complicado, aquele que luta contra os seus próprios demônios, aquele que vive em conflito, aquele que toma decisões difíceis. Em outras palavras, um personagem imperfeito. Só que isso não é algo novo. Muito antes dos anti-heróis dominarem filmes e séries, as histórias já eram movidas por personagens falhos. Talvez a diferença seja que eles ficavam em segundo plano, agora eles estão ocupando o centro do palco. Mas por que isso acontece? A resposta na verdade pode estar em algo desconfortável. Heróis são inspiradores, anti-heróis são reconhecíveis. Quem é que não quer? Porque a maioria das pessoas não se vê como exemplo de perfeição. Nós erramos, tomamos decisões impulsivas, ficamos com raiva, sentimos inveja, nos arrependemos, somos contraditórios. E quando vemos um personagem carregando essas mesmas falhas, algo acontece. Ele deixa de parecer uma figura distante, ele passa a parecer humano. E talvez seja por isso que os anti-heróis nos atraem tanto. É verdade. Não porque queremos ser como eles, mas porque entendemos eles, porque enxergamos as partes de nós mesmos neles. E existe algo ainda mais curioso. Os anti-heróis desafiam uma ideia que aprendemos desde criança. A ideia de que as pessoas são totalmente boas ou totalmente más. Na vida real, quase ninguém se encaixa nesses extremos. A maioria de nós vivemos em uma zona cinzenta, e os anti-heróis habitam exatamente esse espaço. Eles nos lembram que os seres humanos são complicados, e as pessoas podem fazer coisas boas por motivos ruins, ou coisas ruins por motivos que parecem ser compreensíveis. No fundo, talvez o sucesso dos anti-heróis não diga nada sobre eles, talvez diga algo sobre nós. Talvez estejamos cansados de personagens perfeitos porque sabemos que a perfeição não existe. Talvez estejamos procurando histórias que pareçam mais honestas, sabe? Mais próximas da realidade. E talvez a pergunta nunca tenha sido por que amamos os anti-heróis. Talvez a verdadeira pergunta seja, será que nós realmente gostávamos dos heróis perfeitos? Ou apenas fingíamos que gostávamos? E aí? Fiquei curioso para saber a sua opinião. Deixa ela aqui nos comentários. Vocês ainda estão aqui? Já acabou.